Quando Paulo está falando aqui, tentando atacar, não atacando a lei de Deus, mas mostrando como a gente lida com a lei, como a gente vive a nossa vida, ele está falando não é só para o povo judeu naquela época, não é só para a carta aos romanos, a igreja de Roma lá, ele fala para nós também, ele fala para você também. Não está limitado ao povo de Deus de sua época. Muitas vezes nós cristãos, queridos, presta atenção, nós cristãos presumimos que a graça de Deus nos livra de qualquer preocupação com o nosso pecado. Isso é algo que a gente deve meditar. Você tem um pecado de estimação que você repete, você nunca deixa. Você tem vários pecados, todos nós temos pecados. Mas Deus vai nos revelando. Ele vai falando aos nossos corações que outrora nós éramos cegos e fazíamos o que quiséssemos, porque a própria consciência não pesava, sabendo da existência de Deus, mas mesmo assim não indo a Ele, mas correndo, se afastando dEle. Deus nos toca para nos aproximarmos dEle e reconhecer toda a nossa podridão interna, que herdamos da nossa velha natureza e que precisa ser tirado, extirpado aos poucos, para chegarmos à perfeição quando o Senhor Jesus voltar. Mas à medida que nós vamos vivendo a vida cristã, nós precisamos resolver esses problemas. Nós não podemos continuar do mesmo jeito que éramos. E hoje, nos nossos dias, está muito mais acirrado, muito mais contundente. A gente vê nos rostos, nas pessoas que se dizem ainda serem cristãs, vivendo do mesmo jeito, ou pior do que um que não tem Cristo. Você já pensou nisso? Então você deve meditar nisso. Nós presumimos que a graça de Deus nos livra de qualquer preocupação do nosso pecado. E esse é um perigo particularmente entre os cristãos. É o abuso da graça de Deus. Jesus morreu por nós. E ainda assim nós pecamos diante dEle. Pecados que não deveríamos ter mais. É óbvio que nós não vamos eliminar todos os pecados em vida. Mas nós vamos tirando aos poucos, e melhorando aos poucos, e transformando aos poucos em santidade. Se eu não estou crescendo em santidade, tem algo muito errado na minha vida. E eu ainda digo que sou cristão. Você abusa da graça de Deus, da morte de Cristo na cruz. É um erro extremo, perigoso demais para todos nós. Com demasia, facilmente nos esquecemos de que o interesse supremo de Deus é a sua glória, não as nossas bênçãos. Nós queremos bênçãos, mas é a glória de Deus que é exaltada. Quando você exalta a Deus, quando você glorifica a Deus, você sente no seu interior a graça de Deus. Eu não posso ficar pedindo só bênçãos, e sendo contrário àquilo que Ele me ensina que eu deva ser. Então, e aí? O que eu estou fazendo? Que a sua justiça é exibida de forma maravilhosa quando Ele salva, bem como quando Ele julga. Ele julga, Ele está demonstrando, é exibida a sua maravilhosa graça, a sua maravilhosa justiça. Queremos nos fundamentar nas promessas, e isso é inteiramente apropriado, sim, mas não devemos nos esquecer de que Deus promete, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, repreender e castigar seu povo pelo pecado.
e também abençoá-lo por causa da abundância de sua graça. Deus faz as duas coisas com toda a sua justiça perfeita. As aplicações para nós são perguntas que eu preciso perguntar para você e perguntar para mim. Já perguntei para mim. Passei ontem o dia todinho e hoje perguntando para mim mesmo. E você tem que fazer essas perguntas. Qual a vantagem de ser cristão? Qual é a vantagem de você ser cristão? Procure responder para você mesmo. Que vantagem você tem de ser cristão? Chamado de cristão, de seguidor de Cristo, de discípulo de Cristo, de embaixador de Cristo. Que vantagem você tem? Que vantagem você tem do batismo? Lembra, você passou nas águas. Você tem vantagem nisso? Qual é a vantagem de você confessar lá diante das testemunhas que você tem fé, a fé em Cristo verdadeiramente, e você não demonstra isso? Que vantagem você tem? Que vantagem você tem de ser membro de uma igreja, a igreja de Cristo, a igreja, a noiva de Cristo, que Ele morreu por ela? Que vantagem você tem de fazer parte da membresia desta igreja, se você despreza a graça de Deus? Que vantagem você tem? A falha do cristão, liberdade exagerada. Nós estamos passando do limite. Os nossos filhos, os nossos cônjuges, estão passando dos limites. Como uma vida mundana, sem perceber, parece, achando que não tem justiça de Deus. Qual é o perigo? É algo muito profundo. Negligência da graça de Deus. Abusa da graça de Deus. Como nós estamos diante de Deus? Como nós nos apresentamos a Ele? Como estão os nossos filhos? Como está o nosso cônjuge? Como está a sua vida? Você entende qual é a vantagem que você tem de ter Cristo como seu Senhor e Salvador? De ter o Espírito de Deus morando no seu interior? De ter o fruto do Espírito que desenvolve você a ser aquele que Deus quer que você seja, com o propósito de ser parecido com o Senhor Jesus? Você tem feito isso? Você tem buscado isso, ou você tem vivido a vida de qualquer jeito, achando que Deus não vai te julgar por isso? Achando como os judeus, que é circunciso e que tem a lei e que é judeu. Nós estamos no mesmo barco, meus irmãos, e precisamos acordar para a vida, a verdadeira vida cristã. Se você está aqui nesta noite e você não entregou sua vida a Cristo, faça isso, mas faça com muita verdade no seu coração, porque Deus toca no seu coração, invade o seu ser, e quer você 100%, Ele não quer metade de você, nem uma parte de você, Ele quer você totalmente entregue a Ele, sendo dEle, servo dEle, discípulo dEle, embaixador dEle, para a glória do nome do Senhor. Se você está aqui esta noite e ainda não entregou sua vida a Cristo, se arrependa dos seus pecados o quanto antes, porque a justiça de Deus, ela é verdadeira. Não existe outra justiça tão justa como a de Deus. Ele derrama a sua graça, não por causa de nós, não porque nós fizemos algo, mas por causa de Cristo, que fez tudo por nós. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa entregar a sua vida verdadeiramente a Cristo, para a glória do nome dEle. Amém?